E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto, e no vídeo de hoje eu falarei de um problema que é discutido no livro Introdução aos Algoritmos do Thomas Cormen. Esse problema se chama problema do subarranjo máximo. E por que eu escolhi falar desse problema aqui hoje? É pelo seguinte: eu fiz alguns vídeos falando de uma estratégia para você solucionar problemas computacionais que se chama divisão e conquista. Eu falei especificamente da divisão e conquista no vídeo dos apresentadores de TV e também no vídeo do Thanos. Mas eu não mostrei ainda um exemplo mais palpável, um exemplo mais detalhado do uso da divisão e conquista. Ou um problema mais complicado também, eu ainda não mostrei para vocês. E como esse problema do subarranjo máximo é o primeiro problema que o Thomas Cormen usa no livro dele para trazer, melhor dizendo, um exemplo da divisão e conquista, eu achei pertinente explicar ele aqui no canal. Até porque eu não achei que no livro dele está muito didático, está um pouco difícil de entender. Então talvez esse vídeo aqui que eu estou trazendo para vocês, ele ajude em desmistificar ou esclarecer melhor esse problema. E também acho que é um problema bem interessante, é legal a gente comentar ele aqui no canal. De qualquer forma, os vídeos anteriores de divisão e conquista eu vou linkar aqui no izinho para vocês. Talvez eu faça até uma playlist específica para divisão e conquista para você ver os vídeos na ordem direitinho, né, e tudo mais. Para entender o problema do subarranjo máximo, vamos imaginar um exemplo no mundo real. Vamos supor que você quer investir numa empresa de petróleo como a Petrobras. Se você conhecer um pouquinho o ramo de mercado de ações e tudo mais, então você deve saber que o preço das ações ele varia, ele é um pouco volátil. Ou seja, tem momentos que a ação fica mais cara, tem momentos que a ação fica mais barata e esse tipo de coisa. Beleza, até aí tudo bem. Considere agora que você só pode comprar a ação uma única vez e vender num determinado dia. Então, você tem que escolher a dedo a melhor época de comprar e a melhor época de vender. Você só tem uma chance de maximizar o seu lucro, ou seja, você comprar o mais barato possível para vender depois o mais caro possível. É o que eles chamam no mercado de ações de comprar na baixa para depois vender na alta. Só que você deve estar pensando, pô, difícil, como é que eu vou saber exatamente qual o melhor dia de comprar e o melhor dia de vender? Então, a gente vai imaginar aqui, vamos supor que você possa prever o futuro, então você consegue saber de antemão, como se fosse uma espécie de uma planilha, quais vão ser os preços em todos os dias. Ou seja, imagina que você tem acesso a um relatório mágico, um relatório que te diz exatamente, em cada dia do futuro, quanto a ação vai valer. Então, por exemplo, igual eu estou colocando aí na tela para vocês, imagina que você consegue saber, prever o futuro, qual vai ser o preço das ações em cada um dos 17 dias do meu exemplo. Então, você sabe... você já sabe por antecipação qual vai ser o preço da ação em cada um dos 17 dias possíveis. E sabendo isso, você tem que escolher qual o melhor dia para comprar e posteriormente o melhor dia para vender. Obviamente, se você compra no dia 4, você só pode vender do dia 5 para frente. Ou melhor dizendo, se você compra no dia 4, você pode vender do dia 4 para frente, né? Então, você não pode comprar no dia 4 e vender no dia 2, por exemplo, porque o dia 2 já passou. E como assim você pode comprar e vender no dia 4? É pelo seguinte, você compra antes do pregão começar. E quando termina o pregão, aí você já tem o valor e aí você decide se vende ou não. Então, por exemplo, eu vou colocar aí na tela um exemplo mais simples. Um exemplo que tem só 7 dias. A gente vai trabalhar com esse exemplo de 7 dias porque ele é um pouco mais fácil. Você pode, por exemplo, comprar no dia 1, ou seja, antes do dia 1 começar, e vender no próprio dia 1. Com isso, nesse exemplo aí, você vai obter R$18 de lucro. Então imagina que cada unidade de ação que você compra, ela vale R$100. Então, se você compra antes do dia 1 começar e vende após o término do pregão do dia 1, você lucra
R$18. Então a ação passa a valer R$118. Pois bem, R$18 de lucro é muito bom, mas se eu tivesse comprado no dia 1 e vendido após o término do dia 2, no dia 1 a ação subiu R$18. Depois a ação subiu de novo R$20. Então a ação que anteriormente valia 100, depois passa a valer 138. Então você lucrou R$38, isso é melhor ainda. O que eu quero é um algoritmo que me dê sempre o maior lucro possível. Independente da situação, você vai fornecer para ele a ação de cada dia e o algoritmo vai te dizer exatamente qual é o melhor dia de comprar e qual é o melhor dia de vender. No exemplo que eu estou colocando aí na tela para vocês, o melhor dia possível de comprar é no dia 1 e o melhor dia para vender é o dia 4. Por quê? Porque a ação antes do dia 1 está valendo 100, quando termina o dia 1 ela vale 118, quando termina o dia 2 ela passa a valer 138, né? Legal. No dia 3 ela cai R$7, então de 138 ela passa a valer 131. Só que no dia 4 você tem outra subida de 12. A ação que valia 131 passa a valer 143. E 143 é o máximo que você consegue aí. O máximo que você consegue é um lucro de 43, pois se você observar bem, no dia 5 você cai 5, ou seja, piora, e no dia 6 cai mais ainda, cai 22. Então, nesse exemplo, o maior lucro que você pode obter é R$43. Mas, qual seria o melhor algoritmo para resolver isso? Uma coisa que você talvez pense é você varrer o gráfico todo e procurar o dia que tem a maior queda possível, o dia mais baixo. E a partir daquele dia, você escolhe a maior alta possível. Só que essa estratégia nem sempre funciona. Eu vou colocar aí um exemplo que eu estou na tela agora, que a gente pode verificar que o melhor preço está no meio do gráfico, e não exatamente no preço mais baixo nem no preço mais alto. Ou seja, só procurar o preço mais baixo não te dá certeza que você vai obter o maior lucro possível, pois às vezes o maior lucro está no meio do gráfico que tem a maior alta. Então não tem jeito, você tem que testar entre várias possibilidades qual é a que te dá o maior lucro. E por que o problema se chama subarranjo máximo? Pois se você observar bem, você vai ter um subconjunto contínuo. Por exemplo, se você compra no dia 1 e vende no dia 4, por exemplo, você tem um subarranjo aí que vai do 1 até o 4. Então, você tem que saber qual é o melhor subarranjo de todos os subarranjos possíveis. Às vezes, o maior lucro que você pode ter é comprando e vendendo no mesmo dia. Então, o subarranjo passa a ter um elemento só. Entretanto, às vezes, o maior lucro que você vai obter é comprando, por exemplo, no dia 3 e vendendo no dia 4. Então, o melhor subarranjo é o subarranjo 3 e 4. Então você quer o subarranjo que te dá a maior soma. E por isso que o nome do problema é subarranjo máximo. Só que esse problema, ele acaba sendo complicado, pois ele é um problema combinatório. Ou seja, você tem que testar entre várias combinações qual a combinação te dá o maior lucro. E se você estiver lembrando bem, no início do vídeo eu falo da divisão em conquista. A divisão em conquista, que também tem a ver com a estratégia de recursão. O último vídeo que eu fiz aí no meu canal, um dos últimos vídeos que eu gravei, foi justamente falando sobre recursão. Eu também recomendo que você assista ele para entender bem o problema que eu estou abordando nesse vídeo aqui agora. Então a gente vai usar a divisão em conquista, e a divisão em conquista se baseia na recursividade para resolver esse problema. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de trabalhar com o vetor completo, ou seja, o arranjo completo, eu vou dividir o vetor em pedacinhos e tentar descobrir qual é o melhor dia para você comprar para aquele vetor pequeno. Então a gente resolve o problema dividindo ele em probleminhas menores, ou seja, em conjuntos de dias menores aí, e testar com dias menores fica muito mais fácil, igual a gente vai ver. Bom, seguindo a estratégia de divisão e conquista, vamos pegar esse vetor grandão original e dividir ele ao meio.
Então você vai ter 18, 20 menos 7 de um lado, 12 menos 5 e menos 22 do outro lado. Vamos pegar esse vetor que tem o 18, 20 e o menos 7 e dividi-lo mais uma vez. Você vai ter 18 e 20 de um lado e menos 7 do outro. Vamos dividir mais ainda. Você vai ter 18 de um lado, 20 do outro e o menos 7 do outro. Pois bem, a partir do momento que você só está trabalhando, você dividiu tanto que só tem um único dia, ali você para. Você termina de dividir e entra na etapa de conquista, ou seja, você tenta descobrir qual é a melhor resposta, qual é o melhor resultado para aqueles conjuntos pequenininhos. Pois bem, nesse momento você tem duas partes do vetor que você pode analisar. Uma contendo 18 e a outra contendo 20. Temos três possibilidades aí. Ou a gente compra e vende no dia 1, obtendo um lucro de R$18. Ou a gente compra no dia 2 e vende no dia 2, obtendo um lucro de R$20. Ou você compra no dia 1 e vende no dia 2, te dando um lucro de 18 mais 20, vendendo ao final 38. Dessas três possibilidades, qual é a melhor? Obviamente, a última possibilidade é a mais interessante. Se você compra no dia 1 e vende no dia 2, você tem um lucro de R$38. Então vamos guardar essa informação, a de que comprando nos 2 primeiros dias, teremos uma boa arrecadação. Dessas três combinações possíveis, você tem a melhor arrecadação. E é sempre assim, você vai ver qual que é a melhor arrecadação da metade da esquerda, da metade da direita ou da soma das duas metades. A gente sempre vai trabalhar dessa forma e o algoritmo final vai sempre testar essas três possibilidades. Não podemos esquecer que sobrou um menos 7 ali, sozinho. E o que será que faz mais sentido? Ficar com o 38 de lucro daquela última divisão que a gente fez, ou seja, a metade da esquerda que tem um lucro de R$38, será que vale a pena comprar apenas no terceiro dia, onde você perde R$7, você tem um lucro assim de menos 7, ou tentamos a melhor soma considerando os 3 dias, ou seja, comprando no dia 1 e vendendo no dia 3. Nessa terceira possibilidade, você vai ter um lucro de 31. E 31 é um lucro muito abaixo de 38, que foi o melhor que a gente obteve até então. Nesse caso, o nosso maior lucro ainda foi 38. Então, conquistamos uma metade do vetor. Naquela metade, a gente sabe que o maior lucro que a gente tem é de R$38, comprando no dia 1 e vendendo no dia 2. Então, a gente sempre trabalha dessa forma. Temos um padrão quando comparamos as metades do vetor. Ou escolhemos o lucro do lado do esquerdo, ou o lucro do lado direito, ou a melhor soma que envolve o cruzamento dessas duas metades. O algoritmo de divisão e conquista que soluciona esse problema sempre considera essas três possibilidades para cada subdivisão do vetor. Note que para a primeira metade do vetor já sabemos que o melhor que a gente consegue é arrecadar R$38, comprando antes do dia 1 e vendendo após o término do dia 2. Dividir o problema é uma maneira mais fácil e inteligente do computador achar o melhor resultado para esse problema, principalmente se o vetor for muito grande, contemplando meses ou mesmo anos de uma série de ações. É por isso que a estratégia se chama divisão e conquista. Você divide o problema, divide o vetor, para depois conquistar a melhor solução, que no caso aí, a melhor soma que a gente obteve até o momento é de 38. Só que falta ainda a gente analisar a outra metade do vetor, a metade que contém o 12, o menos 5 e o menos 22. Novamente, vamos dividir o vetor até conter um único elemento. Então você vai ter 12 de um lado, menos 5 no meio e menos 22 do lado direito. Aqui, novamente, fazemos uma escolha considerando três possibilidades. Ou compramos no quarto dia, que seria a metade da esquerda, ou compramos no quinto dia, que é a metade da direita, ou compramos no dia 4 e vendemos no dia 5. O que é melhor? Se a gente comprar e vender no dia 4, ou seja, na metade da esquerda, a gente vai ter um lucro de 12, que é bom. Se você comprar a metade da direita, comprar e vender no dia 5,
você vai perder R$5, o que não é tão bom assim. E se você comprar no dia 4 e vender após o dia 5, você vai ter um lucro de R$7. 7 é menos que 12. Logo, fica meio óbvio que escolher a metade da esquerda é o melhor para esse caso. Só que não podemos esquecer o que sobrou da arrecadação do dia 6. O que é melhor? Escolher a metade da esquerda, que nos permitiu lucrar 12, escolher a metade da direita, perdendo assim R$22, ou comprar no quarto dia e vender no sexto dia, perdendo R$15. Como a gente tem duas situações de perda aí e só uma situação de lucro, faz sentido que a gente escolha a opção que nos permite obter R$12, ou seja, comprando no dia 4 e vendendo após o próprio dia 4. Agora o que falta é analisarmos essas duas metades aí. Uma metade que contém o 18, 20 e o menos 7, e a outra metade que tem o 12, o menos 5 e o menos 22. Qual é melhor? Será que ficamos com 38, que foi o melhor que conseguimos do lado esquerdo? Ficamos com 12, que foi o melhor que a gente conseguiu com a metade da direita? Ou a gente tenta alguma opção que envolve o cruzamento dessas duas metades aí do vetor? Se somarmos os dois primeiros dias, obtemos 38. Com o terceiro dia, perdemos 7, ficando com 31. Entretanto, com o quarto dia, você soma 12, chegando a 43 de lucro, que é o melhor valor que a gente conquistou até o momento. O restante do vetor nos faz apenas perder dinheiro, então não faz sentido continuarmos. Assim, chegamos ao resultado final, em que comprando no dia 1 e vendendo após o fechamento do pregão do dia 4, a gente obtém um lucro de R$43. Então, esse é o subarranjo máximo do vetor considerado. O subarranjo que vai do dia 1 até o dia 4, ou seja, o subarranjo contendo 18, 20, menos 7 e 12. Tá certo? Eu não pretendo abordar a parte de código desse problema, que eu acho que ia ficar um pouco enfadonho, um pouco chato. Então o que eu fiz? Eu trouxe essa explicação mais simplificada, eu fiz um código Python que está lá no GitHub, eu vou linkar aqui na descrição do vídeo esse código que eu fiz. Dá uma olhada nele, vê se essa explicação simplificada te ajuda e tenta analisar o código disponível no GitHub. Se mesmo assim você não tiver entendido bem como implementa isso, põe aí nos comentários que eu trago um vídeo implementando esse problema aqui para você. E obviamente, se você quiser saber mais detalhes sobre a resolução desse problema, no livro Introdução aos Algoritmos do Cormen tem uma descrição profundamente detalhada, inclusive apresentando para você como calcular a complexidade desse algoritmo. Tá certo? É basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final e eu espero você em um futuro vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu e abração. Tchau!